Olá pessoal, aqui é a Amanda e no vídeo de hoje nós vamos aprender a expressar o efeito de franzido no CLO, utilizando um recurso super simples do editor de propriedades. Esse recurso nos ajuda a dar uma impressão mais realista de pequenas rugas nos moldes, podendo ser utilizado para diversas situações para criar acabamentos mais delicados e elegantes. Então vamos lá conferir? Já estou com a minha peça pronta e costurada, mas para finalizar e adicionar um acabamento mais realista, vou utilizar uma técnica para expressar pequenas rugas. É comum que em moldes com franzimento tenhamos este efeito levemente enrugado. Para criar o efeito franzido nos moldes, é necessário ter uma diferença de medida entre eles, como neste caso. Vamos utilizar dois recursos para expressar o efeito franzido com mais precisão. Como temos uma diferença de medida entre os moldes, vou primeiro adicionar elástico para que o volume seja distribuído de forma mais uniforme. Com a ferramenta Editar Peça, clico sobre a linha inferior dos moldes, onde fazem encontro com o molde maior. Nesta área é onde preciso que o volume seja distribuído. Como você pode ver, ao aplicar o elástico, a linha ficará verde na janela 2D, para melhor identificação. Com o elástico ativo, vou mantê-lo em 100% em proporção. Quanto menor for a proporção do elástico, mais enrugado será o efeito, pois o segmento ficará menor. Neste caso, quero somente o efeito de elástico para melhorar a distribuição do volume. Então vou manter o elástico em 100% e simular. Também vou aplicar a mesma técnica no babado da cava. Como você pode ver, esta técnica já cria um efeito de franzido nos moldes devido à simulação de elástico. Mas para expressar o franzido com mais detalhamento e realismo, vou utilizar o recurso de franzido no editor de propriedades. Para isto, vou clicar nas linhas superiores dos moldes que possuem maior diferença de medida, onde não apliquei o elástico. Nestas áreas é onde na vida real se expressaria o efeito de pequenas rugas, devido ao franzimento dos moldes. Então clico sobre as linhas superiores com o Shift e, em seguida, no editor de propriedades, ativo a opção Franzido. O franzido é expressado na janela 2D com esta linha ondulada e, ao aplicá-la no molde, a estrutura da malha triangular será modificada. Ao ativar a visualização Mesh, é possível visualizar esta mudança na malha. Isto fará com que a definição seja melhor, pois nas áreas onde o franzido está aplicado, a malha será subdividida em menores porções, diminuindo a distância entre partículas. Agora vamos ver como ajustar o franzido. Como você pode ver, é possível editar o intervalo e a altura do mesmo. O intervalo é a distância entre cada vértice da malha, sendo o valor padrão de 1 mm ou 0,1 cm, que também é o valor mínimo permitido. Quanto maior o valor, mais distantes serão as pequenas rugas. Isso dependerá do efeito que você deseja criar. Por exemplo, ao modificar o valor para 2, o franzido torna-se mais espaçado. Neste caso, vou manter o padrão. A altura será responsável pela dimensão deste franzido. O padrão é 4 cm, e você também pode ajustar conforme o efeito que deseja alcançar. O valor máximo permitido é de 9 cm. Para os moldes frente e costas, vou manter o padrão. Para o detalhe do babado da cava, vou alterar a altura para 1,5 cm. Ao simular, você verá o resultado dessa alteração. Note que para visualizar o efeito final, é necessário colocar a peça em alta resolução. Como você pode ver, agora temos um efeito mais preciso e realista nas áreas onde temos o franzimento dos moldes. Agora vamos verificar uma outra possibilidade de utilização desta técnica, para representar o efeito lastex. O lastex é um fio elástico que, ao ser aplicado ao tecido, cria um efeito franzido. Para criar o efeito lastex, será necessário criar linhas internas.
Para isto, vou utilizar a linha de contorno do molde, em seguida clicar com o botão direito sobre ela e selecionar Offset como linha interna. Em seguida, é necessário definir a distância entre cada linha. Neste caso, vou inserir 1,5 cm. Então clico em OK. Com as linhas internas criadas, vou selecionar todas com o Shift e em seguida no editor de propriedades vou ativar o elástico. Então vou inserir o valor de 65% em proporção para encolher esta área e criar o efeito desejado. Neste caso, 65% será a porcentagem final, ou seja, estou encolhendo 35% do tamanho original. Você pode clicar sobre a linha interna para verificar seu comprimento original, e no campo Comprimento do segmento abaixo do elástico, você pode verificar o comprimento após a aplicação da proporção de elástico. Agora que já tenho o molde enrugado, vou adicionar o franzido para criar um efeito mais realista. Clico sobre as linhas internas e no editor de propriedades ativo a opção franzido. Em seguida, vou configurar a altura para 1 cm. Você também pode ajustar o intervalo, mas nesse caso vou manter o padrão. Também vou alterar a direção para A, para que seja aplicado em apenas uma direção e não em ambos os lados. Para finalizar, vou adicionar pespontos para representar as costuras do lastex. Caso queira aprender mais sobre pespontos, assista ao tutorial acima. O resultado final dessa técnica só poderá ser visualizado com a peça em alta resolução. Então vou colocar a minha peça em alta resolução. E este é o resultado final. Aproveite o recurso de franzido para criar acabamentos mais precisos e realistas em suas peças. E aí, o que você achou? Já conhecia essa técnica? Você sabia que no clô também é possível representar outros tipos de franzido, onde não há uma diferença de medida e sim um enrugamento do próprio material, como é o caso de peças como couro e jeans, onde o efeito franzido é causado pela tensão das costuras e não pela diferença de medida? Comenta aqui embaixo se você tem interesse em uma parte 2 focada nesses tipos de franzido. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil e se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e se quiser ver algum conteúdo específico, pode deixar aqui embaixo nos comentários também. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo!